A luta pelo território. Esse é o primeiro pensamento que vem à cabeça do povo da comunidade tradicional ribeirinha Porto do Capim todas as manhãs. Com a possibilidade de retirada da vivência próxima ao mangue e rio Sanhauá, eles se organizam politicamente em busca do direito ao território. Você tem que lutar pelo aquilo que é seu, pelo seu direito onde você está. Isso sim. Então é um bloco em forma de protesto e mostrar para esse prefeito, para essa gestão, que a gente não está concordando com essa forma que ela está levando esse processo. O projeto proposto pela Prefeitura Municipal de João Pessoa prevê a construção de um parque na área onde residem os ribeirinhos. O Parque Ecológico Sanhauá, que já teve a primeira parte concluída, ameaça a retirada de mais algumas famílias ribeirinhas do Porto do Capim, na Vila Sanhauá. Uma comunidade tradicional e ribeirinha não pode ser desfeita assim não, gente. Por favor. E esse recado é para João Pessoa todo. Nós somos o teu patrimônio, João Pessoa. Então defenda um patrimônio que é seu. Não deixe que prefeitura alguma acabe com a comunidade, porque a comunidade só tem graça com os moradores. Se acabar com os moradores, a vida dos moradores, e nem se falando da natureza, estou falando no momento de morador, você vai chegar aqui e você não vai ter graça. Você vai ver um paredão de cimento, uma grade lá, uma cerca, não sei como é que ela vai fazer querem fazer essa cerca, e vai perguntar o quê? Quem vai responder? Então eu quero permanecer aqui, toda a minha família quer e toda a comunidade quer. Os que não falam é porque tem vergonha de falar, porque tem medo de falar. Eu não tenho medo de falar, nem tenho vergonha. Nosso manguezal é vivo e é rico. Há 70 anos atrás, se você for ver as histórias aí dos livros aí, não tinha nem mangue, tá entendendo? Porque isso aqui era tudo aberto, isso aqui era para portos, isso aqui era um porto para os navios atracarem, então não tinha mangue. Esse mangue veio ter vida, veio nascer, veio renascer através de nós ribeirinhos, porque nós não cortamos o mangue nem atrás de nossas casas. Existia sim pessoas clandestinas que vinham roubar mangue, que vinham roubar madeiras para vender. Nós denunciávamos. Existia também, agora que eu vou falar como é o nome daquela... a usina, né? Jogava uma caldeira, tá entendendo? Que matava os peixes, que matava caranguejos. Eu presenciei isso, eu era muito nova, eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos. Eu fiquei impressionada, achando que aquilo era uma coisa bonita. Não tinha entendimento. O peixe pulando para a bacia, para o terreiro da minha casa. Quer dizer, eu não entendi aquilo, mas a minha mãe entendia, outras pessoas entendiam e foi denunciado. Hoje não se joga mais. Quem denunciou? Foi os ribeirinhos, porque o prefeito, com certeza, comia as verbas. Eu não estou falando desse, porque isso agora é novo, né, entre aspas, mas comiam verbas dessas pessoas aí que são donos de usinas, tá entendendo? Aí vem dizer que vai salvar o mangue já está salvo. Quem salvou fomos nós, ribeirinhos. É direito de uma comunidade tradicional e ribeirinha permanecer no local de origem. Esse é o nosso local de origem. Essa mãe maré que nos abrigou, ela não está nos expulsando. A natureza não nos expulsa. O pai do mangue não nos expulsa. Por quê? Se todo dia ele nos dá o alimento, a comadre Florzinha abençoa o nosso pão. Tá cheio de caranguejo, tá entendendo? A gente não precisa pegar o caranguejo na maré, não. Ele vai para nossa panela. A gente só bota a panela e ele vai lá. Isso é respeito. Isso é a gente respeitar a natureza, respeitar os ancestrais. Não cabe ao Ministério Público Federal a concessão desse título. Os órgãos de patrimônio que fazem o estudo e que se debruçam sobre isso, a exemplo do IPHAN, não reconhecem a tradicionalidade da comunidade. E nós, que estamos trabalhando há muito tempo com a comunidade, dialogando há muito tempo com a comunidade, nós sabemos que há uma alta rotatividade na ocupação daquele espaço. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos lá famílias que hoje estão, que amanhã não estavam, ontem não estavam mais. Nós já tivemos 150 famílias, hoje nós temos 100, hoje tivemos 30, depois tivemos 20. Então, existe uma rotatividade. E essa rotatividade impede a tradicionalidade. Ora, se eu não moro ali por décadas seguidas, como é que eu posso me entender morador tradicional de determinada área? Se eu mantenho uma relação de subsistência com o rio, como de fato não há mais
né? E a gente sabe disso, não é difícil verificar isso. Qualquer um pode, chegando lá, entender, perceber que as pessoas não vivem mais necessariamente da relação econômica com o rio, não é da pesca, não há subsistência ligada à pesca. Se não há essa relação, como é que eu posso me declarar tradicional e ligado tão intrinsecamente a uma área que eu me coloco numa condição de risco, certo? Eu prefiro morar numa situação de risco a sair para um território firme, onde a titularidade do meu bem de família é garantida. Em defesa do Porto do Capim está o Ministério Público Federal, que em 2015 concedeu o título de tradicional e ribeirinha. Olha, seus costumes, seus saberes, seus viveres, o tempo na área, suas relações, sejam familiares, sejam de amizade, de vizinhança. Há uma diferença entre uma comunidade tradicional e uma comunidade comum qualquer. Nós moramos em bairros em que temos vizinhos que poderiam nos dizer comunidade, mas nós não temos uma relação de proximidade e de compartilhamento de culturas, saberes e outros fatores que nos caracterizam como uma comunidade tradicional. O meu vizinho de prédio, que mora em frente, eu vou dizer assim, se nós nos mudássemos hoje ou em outro momento, não seria para a gente um rompimento de uma relação histórica, e sim apenas talvez a despedida de duas pessoas que se conhecem há pouco tempo. Então a comunidade tradicional ela não recebe isso à toa, eles têm um histórico, uma vida e um conjunto de elementos, entre eles o território, a forma da sustentabilidade, a cultura, as crenças e outros fatores que o caracterizam, o diferenciam e se tornam vistas como comunidades tradicionais. A comunidade Porto Capim apresenta esses requisitos. É uma comunidade que está ali há muitas décadas e, especialmente no último relatório que temos, elaborado, confeccionado pela coordenação do professor Fábio Moura, ele aponta exatamente isso. São famílias que vieram há décadas atrás das ilhas, que envolvem o Rio Sanhauá, e se instalaram ali, criando uma comunidade à margem do rio. Pare, olhe, escute, aqui tem gente. Vamos mostrar do que é feito lá. Se aproxime, sente, aceita um gole de café. Isso é comunidade. Vamos conversar. Especificamente a família Holanda está aqui há 5 gerações. Meu avô, juntamente com minha avó Preta, avô Pedro e vó Preta, eles vieram do interior. Meu avô Pedro, especificamente em vida, é um rapaz muito lúcido, com 84 anos, e que transita a comunidade apesar de sua deficiência visual. E minha avó Preta, já em memória, é uma mulher negra, indígena, e conheço muito pouco a história dela, porque quando ela faleceu, a gente estava, eu e minha irmã, que somos gêmeas, a gente estava apenas com 1 ano de idade. Então, assim, a gente tem a memória e houve histórias que eles já vieram de ilha, da Ilha do Eixo, Ilha de China, e depois vieram residir na comunidade de Porto do Capim, depois do abandono, que o Estado e o capital mesmo tiveram com essa área. Aqui era uma área de grande potencial de capital mesmo, existia uma feira, o mercado central antes era aqui, no Porto do Capim. Aí com o desvio do que seria o grande porto da cidade foi transferido lá para a área de Cabedelo, houve um abandono do Estado e das grandes empresas que aqui atuavam. E daí os trabalhadores da época começaram aqui formar suas famílias, ter casa em terra firme, como meu avô muito diz, que ele viu no Porto do Capim a possibilidade de ter uma casa em terra firme, porque até então o trânsito dele era de canoa, entre ilha e Porto do Capim e ilha. E daí foi assim, foi se constituindo essa comunidade com caráter de moradia e também ganhando essa questão de uma comunidade tradicional e que, na verdade, a raiz do Porto do Capim compõe 7 famílias. E no mais, essas 7 famílias foram se misturando e residem todos aqui no Porto do Capim.
projeto, ele pretende requalificar aquela área toda. É um resgate ambiental, por quê? Porque ao longo do tempo, a ocupação de famílias naquela área que nós entendemos como área de risco, certo? Comprometeu a própria vegetação nativa, a vegetação de mangue. Houve uma habitação, né, uma coabitação, uma coexistência entre população morando às margens do rio Senhoá e o mangue. O mangue, nesta convivência, ele acabou se retraindo. E é normal que isso aconteça, porque não havia infraestrutura suficiente para a convivência harmônica da população com a vegetação. Então, devolver às margens do rio para que a vegetação nativa volte a se desenvolver de forma plena lá. A Prefeitura usa a justificativa de que quer implementar esse complexo turístico para trazer turismo, preservação do meio ambiente e cultura. A gente fala que o turismo é possível fazer, o turismo de base comunitária, que inclusive já é feito o turismo de base comunitária pelo coletivo de jovens. Não precisa fazer o turismo de grande massa, colocando concreto, ameaçando até a existência da vegetação de manguezal. Aí isso entra num gancho também, o segundo gancho, que é a preservação do meio ambiente. Não existe preservação do meio ambiente por esse projeto da Prefeitura. A gestão quer colocar um imenso concretão para dar, na área da Praça 15, espaço para tirar moradias, tirar mangue, para dar espaço para estacionar 80 carros. E na SAL quer colocar um imenso concretão, tirando moradias, desrespeitando o meio ambiente. E com isso vai impactar a cultura. Então, três discursos, três pilares de turismo, cultura e preservação do meio ambiente que não é consonante com o que o projeto prevê. Não coincide, porque é um projeto totalmente que viola todos esses três discursos, esses três pilares. Então, é território mesmo e essas mulheres estão aqui para enfatizar que fazem parte de uma comunidade tradicional ribeirinha e que está reivindicando seus direitos de permanência de vida, né? Direitos básicos. Pisa ligeiro e quem não pode com a formiga não assa o formigueiro. Quem deu esse nó não soube dar. Quem deu esse nó não soube dar. Esse nó tá da biodizato, esse nó tá da biodizato. Oi, desenrola essa corrente, deixa o povo trabalhar. E não é fácil cuidar das cobranças que a nós já são destinadas, uma cobrança social de cuidar dos filhos, uma cobrança social de casar, uma cobrança social de casar e ter filhos, de ter que cozinhar, de ter que administrar o fogão, de ter que administrar a família, de obediência. Então a gente está falando aqui que a gente sim dá conta disso e não de uma forma romântica, mas sim porque a gente é capaz de dar conta disso e mesmo assim ir para frente da luta. Lutar não só por nossos interesses, o interesse de nossa família, e sim por interesse de uma comunidade e de uma sociedade mais igualitária. Então, existe sim discussão de gênero aqui na luta do Porto do Capim. A gente o tempo inteiro é bombardeada por sermos mulheres protagonizando uma luta que é nossa. Aí a gente trazendo por uma visão particular, a gente, enquanto a mim e a Rossana e a Raíssa, por um exemplo, são mulheres gêmeas que foi criada através de uma mãe solteira que teve que criar 3 filhos e a partir daí mulheres gêmeas negras de periferia. Então isso é muita minoria numa junção só, mas que isso nos potencializa. E muito pelo contrário, a gente não se diminui por conta disso, isso nos fortalece. E nos fortalece enquanto mulheres gêmeas pretas de periferia, porque a gente tem outras mulheres por trás. O território ele é extremamente importante para nos mantermos vivos, florescendo. Pare, olhe, escute, aqui tem gente. Vamos mostrar do que é feito um ar. Se aproxime, sente, aceite um gole de café. Vamos conversar. Atracamos nossas vidas nesse porto abandonado. Na beira do rio encontramos abrigo e sustento. Pomar de florzinha guardando um restinho de mata.
Tem 3 gerações de famílias vivendo aqui dentro. É rede rendada à mão, nossas memórias, o tempo entrelaçado. Rede rendada à mão, nossas memórias, o tempo entrelaçado. Pare, olhe, escute, aqui tem gente. Pare, olhe, escute, aqui tem gente. Pare, olhe, escute, aqui tem gente. Pare, olhe, escute. Pisa ligeiro, e quem não pode com a formiga não assa o formigueiro. Quem deu esse nó não soube dar. Quem deu esse nó não soube dar. Esse nó tá da diodizado. Esse nó tá da diodizado. Oi, desenrola essa corda.